Meu nome é Adriana, eu sou terapeuta ocupacional. Eu gostaria de conversar sobre dicas, orientações e até provocar algumas reflexões sobre a intervenção de terapia ocupacional nesse momento de pandemia. Eu, assim como muitos colegas, não tivemos tempos de nos preparar para esse período de recesso, né, onde a blindagem domiciliar é o mais indicado para pacientes com AME, ou seja, quanto menos profissional de interdisciplinar circulando na casa, melhor. Tenho certeza que todos os pais e familiares têm muito potencial e muitas vezes a gente acaba não descobrindo esse potencial. Por quê? Porque é uma rotina de atendimento tão grande todos os dias, né? Então é um bebê ou uma criança que faz fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, TO, e não sobra tempo para brincar, né? Então, eu gostaria de fazer esse convite por meio desse vídeo de quanto potencial a gente pode estimular nessas crianças e nessas relações entre pais, familiares e crianças durante esse período. Para começar, a orientação que eu gostaria de oferecer é para continuarmos usando toda a tecnologia assistiva que o terapeuta ocupacional costuma utilizar ou prescreveu para essa criança. Então, começando por uma tecnologia muito fácil, a mais comum, seria a continuidade do uso da cadeira de rodas com todo o sistema de adequação postural envolvido. Então, a gente sabe o quanto que é importante tirar da cama e colocar sentado na cadeira de rodas. Isso tem um benefício no equilíbrio muscular, na manutenção das amplitudes de movimento dessa criança. Então, eu gostaria de estimular essa continuidade, por mais que a rotina esteja maior, né? Nós todos estamos realizando mais tarefas, mas isso é um benefício muito grande e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de aprendermos mais sobre o manejo desse equipamento, que muitas vezes é apoio de tronco, apoio de cabeça, regulagem do braço. Então, nesse momento, tenho certeza que os familiares vão aprender muito mais sobre o conforto, sobre o processo de adequação postural dessa criança dentro da cadeira de rodas. O segundo convite que eu gostaria de fazer, que é algo muito importante, é a continuidade do uso das órteses de membros superiores. Geralmente os bebês e as crianças têm algum modelinho de órteses que necessitam usar. Então tem modelos de órteses que são mais durante o dia. Então rever com o terapeuta ocupacional qual que é a indicação, se é o diurno ou se é a órtese de posicionamento noturno. Isso acaba sendo muito importante, e a higienização também nesse momento, que deve ser reforçada. Pode passar uma gaze com álcool 70 ou lavar com água e sabão neutro, mas a continuidade desses equipamentos são muito importantes. E a partir do momento que essa criança ela tem possibilidade de sair da cama e ir para outro ambiente, nós podemos pensar nas atividades que essa criança poderia fazer. Só que antes de pensar nisso, eu gostaria que vocês fizessem uma simulação, que é como se fosse fazer uma bolinha, né, na mão e encaixar essa bolinha no nariz. Quando a gente encaixa essa bolinha no nariz, o que acontece? O meu campo visual centralizado, ele fica comprometido. Então, o que isso quer dizer? Se minha criança, meu bebê, utiliza uma máscara de ventilação não invasiva, o campo visual dele não poderá ser na frente. Agora, se eu pegar e colocar a minha mão na lateral diagonal, eu já tenho um campo visual mais aberto. E a mesma coisa do outro lado. Eu tenho um campo visual que eu tenho mais possibilidade. Então, o primeiro exercício que eu gostaria que vocês fizessem, a partir do momento que essa criança vai estar na cadeira, usando a máscara, é aonde o campo visual dela
é mais eficiente. Isso é muito fácil de fazer, é só perguntar para ela onde que ela enxerga melhor, onde que é mais confortável. Drica, meu filho não usa máscara, ele tem traqueostomia. Não tem problema. Quando a gente lida com crianças com traqueostomia, esse problema do campo visual não é um desafio pra gente, porém, precisamos prestar muita atenção em qual conforto do campo visual essa criança também vai funcionar. Então, se eu colocar o objeto muito acima, ele vai ter que forçar muito os olhos para cima. Se eu colocar muito para baixo, isso pode forçar um pouquinho a musculatura do pescoço para baixo. Então, descobrir qual linha do campo visual é mais confortável para essa criança. Bom, definindo isso, Drica, e agora? Que tipo de atividade que eu vou fazer? Milhares de atividades, mas vamos começar com uma atividade que é a mais fundamental. Se a gente pensar num bebê, uma criança de AME, que não teve possibilidades de explorar as mãos, porque não teve movimento, né? Então, se eu não tenho movimento que vem desde o ombro, do cotovelinho e chegando nas mãos, eu tive pouca exploração. Então, tudo que eu trouxer de novidades para essa criança é muito importante. Se a gente tocar a palma da nossa mão, aqui a parte ventral, a gente sente uma sensibilidade muito grande em relação ao dorso da mão. Quando a gente toca no dorso da mão, a gente não sente essa sensibilidade tão grande. Então, o simples fato de estimularmos a palma da mão, já estamos fazendo um processo terapêutico muito importante. Drica, mas como que eu faço isso? Vamos dar um exemplo de um simples livrinho sensorial. Um livro sensorial onde tem a imagem de animais com a textura. Então, aparece uma vaquinha que tem uma textura de pelo. Na outra página eu tenho um carneirinho que tem uma textura de algodão. Então, só isso já é um universo tão importante de experiências para essa criança e você já está trazendo um repertório bacana para ela. Ah, Drica, eu não tenho livrinho sensorial. Não tem problema se não tem livrinho sensorial. A criança, ela trabalha com muita imaginação. Então, se eu pegar um floquinho de algodão e pegar uma gaze, por exemplo, se eu só tiver isso na mão, eu consigo relacionar que um floquinho de algodão pode ser a simulação do pelo de um carneiro, enquanto que uma gaze pode ser uma textura de um casco de uma tartaruga. Então, o quanto que é importante criarmos relações tangíveis para ela. Um outro exemplo, ela vê imagens de árvores, de plantas, provavelmente dentro do quarto não tem, né? Não pode ter algum tipo de planta. Então, olha que momento bacana de simplesmente plantarmos uma sementinha de feijão, por exemplo, para ver o crescimento dentro de um algodãozinho. Então, são experiências que no nosso cotidiano, na nossa rotina, a gente acaba não parando para pensar o quanto que é importante esse tipo de atividade. Uma pergunta que me fazem muito é: Drica, faz mal usar o tablet, muito o smartphone? Não faz mal. Porém, não pode ser só isso. Então, eu vou dar um exemplo também. Vamos supor que essa criança adora galinha pintadinha. Vamos supor. A galinha pintadinha, no plano que ela enxerga o 2D, ele é muito limitado. Então, como seria bacana, dando um exemplo aqui prático, que eu posso pegar, o que é uma galinha, da onde ela vem? Eu tenho o ovo, eu tenho o pintinho, que cor que é essa galinha pintadinha? Então, eu transferi da tela para atividades mais tangíveis. Isso é um universo de aprendizado tão importante para essa criança e isso já faz muita diferença, já aumenta um repertório e aumenta uma experiência, né? Novas experiências para essa criança. Então, vamos começar de alguma forma? A partir de amanhã, colocaremos na cadeira
Vamos descobrir qual que é o melhor ângulo do campo visual dessa criança, vamos rever o uso das órteses e começar uma atividade muito significativa para todos os envolvidos. Boa sorte!